Andrade. Alô, Luiz Andrade, de Rio Acima. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda. Bom dia. Mara, quero fazer um rápido comentário, Eduardo. Lembrei hoje de um ensinamento que a Irmandade de Alcoólicos Anônimos traz para nós, e não é só para quem tem problema de bebida ou de drogas, de dependência química, mas eles chamam de oração ou prece da serenidade. Pedem a Deus, então, Eduardo, 3 coisas. Primeiro, força e coragem para mudar o que precisa de ser modificado. Segundo, paciência e compreensão para conviver com o que ainda não dá para ser modificado. E terceiro, Fernanda, a sabedoria ou a serenidade para distinguir uma coisa da outra. O que é para você entrar de sola mandando ver e o que é para você fazer vista grossa porque não tem o que fazer. Então, homenagem à Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que é o trabalho que mais ajuda pessoas com problema de bebida e outras drogas, assim como suas famílias. Doutor Aloysio, o senhor entende de medicina, tanto da homeopatia quanto da alopatia, na qual é especializado em psiquiatria. Isso é mesmo a escolha da pessoa? Eu vou irritar meus pais, eu vou causar, ou a pessoa não tem poder de decisão e não é doente? Eduardo, eu entendo que não tem uma resposta genérica e você vai colocar todo mundo que faz a opção, que faz a escolha, numa mesma caixa, né? Uma coisa é certa. Se existe algum tipo de modificação hormonal, né, e essa questão hormonal tem um papel fundamental na sexualidade, você pode ter explicação que houve uma questão física provocada pelos hormônios. Outra questão é a questão genética. Você tem situações em que o cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, né, não é predominante. Então você tem muitas coisas. E outra coisa fundamental, Eduardo, para a gente poder falar com os ouvintes e internautas, é que acontece na infância, na primeira infância, a questão das influências externas, né? E tem crianças que são criadas em ambientes que são mais feminilizantes, vamos dizer assim. E como a criança é como se fosse um argila, um barro, Fernanda, úmido, ela é facilmente impressionável. Então, a questão dos estímulos que essas crianças recebem, e nós tivemos como exemplo, Eduardo, uma época que ficou muito na moda no mundo jornalístico, nas telenovelas, esse estímulo, né? Aquela ideia de que assim, você tem que beijar homem e mulher para poder ver o que é melhor. Eu acho que isso teve uma influência muito grande, né? E isso daí, então, acaba influenciando nos comportamentos, mas eu acho que cada caso é um caso, não temos que generalizar. Uma coisa é fato, o número de pessoas que têm feito essa opção de mudança na sexualidade mostra que existe realmente hoje uma possibilidade maior de que a pessoa faça suas escolhas sem tanto preconceito, sem tanto temor, sem ter que esconder, né? Como dizia antigamente, ficar dentro do armário, né? Agora, você vê como que a gente tem falado sempre aqui, que a física diz que todo fenômeno tem a sua expansão e o seu recolhimento, tem uma respiração. O que nós estamos vendo acontecer na atitude do presidente Trump nos Estados Unidos, uma coisa completamente retrógrada, completamente precária e limitante, né? E vai ter uma influência grande, porque, lógico, o sujeito que é o presidente dos Estados Unidos, as decisões dele trazem com os imigrantes o que está acontecendo. Então a gente vê certos absurdos de volta a um passado limitado e precário, Eduardo, que a gente faz orar a Deus para poder isso durar pouco tempo, para não virar uma nova situação de caça às bruxas. Doutora, a idade é um empecilho para as mudanças, né? A pessoa idosa, ela não consegue lidar com o diferente? É mais difícil, sim. Por quê? Porque na medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai construindo defesas, ela vai construindo mecanismos de proteção, Fernanda, que são mecanismos de garantia, ou seja, quanto a pessoa vai tendo mais certezas, ela tem menos dúvida. Então, é uma maneira de se defender, né? Então, é fato que com o passar dos anos, a pessoa fica mais rígida, ela tem mais dificuldade para se adaptar, né? Para se adaptar ao novo, né? Agora, uma coisa é fato, isso depende muito do temperamento. Nós temos um temperamento, gente, que é o temperamento flegmático, que é o temperamento da flexibilidade. Quando a pessoa tem esse temperamento bem desenvolvido, ela tem um jogo de cintura, Fernanda, impressionante. Ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. Já os coléricos, que é o temperamento da determinação, esses aí são os cabeça dura. Tem a tendência, então, a ficar cada vez mais convictos e com certezas absolutas. Então, o adestramento, a administração do nosso temperamento é fundamental para que a gente consiga ir envelhecendo sem perder essa capacidade de se adaptar, sem a capacidade
perder a capacidade de incorporar o novo. E isso aí faz com que a vida da pessoa prolongue-se, porque quanto mais rígido, quanto mais fechado, quanto mais travada é a pessoa, maior a tendência a ela ter esses adoecimentos, inclusive as demências, os Alzheimer da vida. A cabeça da gente é que comanda. Se a cabeça decidir que nós vamos vencer, aumentam as chances? Fernando Pessoa de novo, Eduardo. Pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. E a capacidade de transformar o obstáculo num trampolim, a capacidade de você pegar uma situação desafiadora e ao invés de afinar, ao invés de correr do pau, você usar isso como um impulsionador, isso é um negócio maravilhoso, porque daí você consegue ir até além de pessoas que nunca tiveram esse desafio. Porque como o esforço é algo que ninguém te toma, quer dizer, a sua consciência da batalha, a sua consciência de estar se dedicando à construção de não só uma vida melhor para você, mas uma vida melhor para todo mundo que convive, né? E se a gente pensar bem, se a gente pensar, Eduardo, que nós somos uma gota dentro de um oceano, que se essa gota, que sou eu, que é você, puder ir melhorando, você contribui para a melhora do oceano, né? Na sua gotinha ali, você trazer a possibilidade de um mundo melhor. Então, transformar obstáculos, transformar desafios em trampolins e impulsionadores, Eduardo, é fundamental. Isso daí é uma coisa maravilhosa. O marmanjo de 20 anos portando um banco na praça. Muita cara de pau, né, Eduardo? A gente fala, né, que esse treinamento na primeira infância, você constrói então vamos já dizer, uma raiz mais profunda, num autocomando, numa capacidade de domesticar o seu lado instintivo animal, que é egoísta, porque o instinto, ele funciona na base da questão da sobrevivência. Quer dizer, se esse instinto não for treinado, se esse instinto não for domesticado, se ele não for adestrado, ele fica ali, né? A gente tem falado aqui, Mara, na questão do animal em pele de humano. Você olha para a pessoa, parece gente, mas quando você vê as atitudes dela, principalmente quando não tem ninguém do lado de fora para limitar ou para inibir, é um animal purinho, purinho, purinho. Na pior acepção da palavra animal, que é o egoísmo, que é pensar só em si e nos seus interesses. Então, do ponto de vista prático, a gente precisa, infelizmente, desses controladores externos, que são esses inibidores, quais sejam polícia, justiça, dinheiro e a coletividade. Por isso que, apesar da gente ter um pouco de, vamos dizer, preconceito contra as denúncias, né? Tem que se fazer as denúncias, né? Porque essa é a maneira de inibir a repetição desses atos de vandalismo, desses atos onde uma pessoa prejudica inúmeras. E me lembro de uma vez que eu estava ouvindo a Itatiaia e você, Eduardo, fazendo um comentário sobre a questão do roubo de fios, né? Para poder os fios de cobre, a questão de sinais, de hospitais, né? Para mim, eu acho que esse é o maior dos exemplos, porque o valor do fio, enquanto ele está prestando serviço para a comunidade, ele é tão maior, mas tão maior do que o valor financeiro que se obtém queimando o fio, tirando o cobre, que é uma coisa assim completamente injusta, completamente inadequada e completamente provocadora de sofrimento em muita gente, não só o prejuízo financeiro, mas quando você pensa que um hospital fica sem luz, com sinal fica sem funcionar e que pode trazer uma série de riscos de acidentes, né? Temos que sim, a coletividade tem que se unir para inibir esses egoístas que só pensam em si, nos seus interesses. No Brasil, o que mais prejudica o desenvolvimento da pessoa humana é a falta de acesso à educação. Doutor, o senhor concorda? A sua experiência de consultório, de clínica e de vida avalizam esse estudo? Eduardo, a velha teoria de que contra fatos não há argumentos, né? Isso é mensurável, a gente consegue medir. Tanto é que o índice de Alzheimer entre os analfabetos, as pessoas que não aprenderam a ler e escrever, é 4 vezes maior do que entre os alfabetizados. O cérebro, então, gente, a gente acabou de falar dessa questão do instinto, do egoísmo, né? Nós temos 2 instâncias. Tem a parte cortical, que é, então, o lugar onde a gente grava, Fernanda, as memórias de tudo que a gente aprendeu na vida. E tem a parte subcortical, que é a parte automática, que a gente já nasceu sabendo. Todo mundo nasce sabendo respirar, todo mundo nasce sabendo produzir insulina pelo pâncreas, mas a parte de aprendizado fica toda registrada na parte cortical. E essa é a grande vantagem do ser humano sobre os animais, que o nosso córtex cerebral, principalmente o córtex pré-frontal, é muito maior do que em todos os animais, inclusive nos primatas, nos macacos, né? Então, o estímulo feito através
do estudo, da educação, do conhecimento, né, do que a gente chama de letramento, é fundamental, como se fosse a musculação para o cérebro, o exercitar. Por isso a leitura, gente, tem que ser feita ao longo de toda a vida. Você tem que ter um tempo para poder se dedicar à leitura, e a gente vai acostumando a ler, a gente vai gostando de ler, e ocupa muito do espaço vazio, Eduardo, das famosas minhocas, né? Que são pensamentos indevidos e inadequados, mas, né, numa mente vazia, o diabo instala 2 oficinas, Eduardo, uma de cada lado, e coloca as 2 para competir na produção de minhoca. Então, cabeça vazia, gente, é uma das coisas piores que existe. E o treinamento na primeira infância, e eu temo, Eduardo, que realmente com essa questão da internet, com essa questão da dedicação dos estudantes a esse automatismo de Instagram, de Facebook, de TikTok, né, que isso vá fazer com que a gente tenha uma geração futura de pessoas que vão ter uma capacidade cerebral, né? Isso que Fernanda falou, o cognitivo é do conhecimento. A palavra cognitivo tem a ver com conhecimento. Muito prejudicado, porque quando você acostuma com essa facilidade de não ter que se esforçar, o seu cérebro ele vai ficando um cérebro murcho, ele vai ficando um cérebro incapaz de assimilar novos conhecimentos. Inclusive, isso que a gente estava conversando no intervalo interativo, sobre a questão do flexibilizar-se, do adaptar-se ao novo, né? Isso daí vem desde Darwin, né, Mara, que dizia que quem sobrevive não é o mais forte, não é o mais inteligente, é o mais adaptável. E a vida tem acontecido coisa, Eduardo, essa semana, na segunda-feira, essa explosão com a nova inteligência artificial que foi lançada lá da China, eu fiquei assim completamente assustado. Você imagina o que é? As maiores empresas lá de tecnologia do Vale do Silício, lá na Califórnia, perderem em um único dia, Eduardo, numa única tacada, $1 trilhão. Você multiplica por 5 trilhões de reais. Então a gente vê, né? Você está falando de economia com o Mara aí, a gente vê o quanto que o nosso mundo está instável, quanto que as coisas estão por um triz, né? Parece que é um castelo de areia, um castelo de cartas, que de repente, como diz no interior, eu gosto da expressão, Eduardo, porque a expressão quando pensa que não, serve para coisa boa e para coisa ruim, né? Você está ali, tranquilo. Quando pensa que não, vem uma ótima notícia, ou quando pensa que não, vem uma péssima notícia. Então, essa coisa de que as coisas estão por um triz, isso aí, no nosso inconsciente, traz muita insegurança, e boa parte dos sintomas mentais de ansiedade e de angústia não vem de uma doença mental, não, mas são situações de risco real. Hoje é tudo muito mais fácil, de fato, tá tudo ali ao nosso alcance. Se bobear, você joga a apuração ali, o robô escreve a matéria para você, mas ao mesmo tempo a gente tem a volatilidade que essas tecnologias também trazem para a nossa vida e para o mundo. É o mundo fluido, o mundo líquido, que Zygmunt Bauman falava 20 anos atrás e continuou falando até 3 anos atrás, quando ele morreu. A ideia de decorar uma tabuada, né? Por quê? Pra Porque quê, né? É um trabalho grande, gente. Mas essa repetição que vai fazer, então, que o seu cérebro fique mais, a gente chama de mais encarnado, quer dizer assim, mais vivo, robusto, mais firme, mais robusto, mais consistente, né? Então, não caia na tentação da vida fácil, da vida sem esforço, né? Da sombra e água fresca, né? O lazer, o relaxamento só faz sentido, Eduardo, depois que você cansou. Kyoto e Tóquio no Japão. Nunca fui lá, não. Já foi lá? Não. Não, e o senhor, doutor? Japão? Não. Também não. Tem destinos aí no Brasil que já daria para incluir, né? Voltados também demais, uma coisa, né? Que eu gostei muito em Portugal, né? Em Lisboa, no Porto, a quantidade de gente circulando, muita gente, mas a quantidade de gente feliz, Eduardo. O povo com a cara boa, você vê que a pessoa tá... Porque assim, o lugar muito vazio, quando você quer meditar, quando você fazer uma introspecção, né? Um mergulho dentro de si mesmo, é o ideal. Mas quando você tá querendo compartilhar a sua alegria, ter mais gente é bom. Não pode ser gente demais, né, Eduardo? Demais, que aí... Você tá atropelando, né? Ô, doutor, e aquelas ramblas lá, doutor? Você dá uma passeada naquilo? Nossa, o Parque Güell, né? Que tem as obras lá de Gaudí, né? Há muita diversidade. Aquela igreja, como é que chama a igreja? Da Santíssima... Não, da Sagrada Família. Sagrada Família. Durou não sei quantos anos a construção. O Mário, você também não... E o calçadão por areia, de tanta gente pisando. Então aí você já imagina como é que tava o furdunço. E às 3 da tarde já não tem mais sol na praia, porque os prédios tampam, só vai... Tudo, né? Agora a pessoa tem que sair de casa. Se ela não for na esquina prosear, não caminhar, não encontrar gente, é perigoso, não é não? Eduardo, eu me preocupo muito com essa situação, porque a tendência é de cada vez mais as pessoas ficarem mais idosas, né? A expectativa de vida tem aumentado muito
E a questão da socialização, Eduardo, é o principal fator de motivação para pessoas de idade. Então, eu penso que a gente tinha que ser mais criativo no sentido de termos, vamos dizer assim, cooperativas de pessoas que podem sim viver sós. Meu tempo de menino, a igreja bancava ali na Serra, onde está perto do McDonald's ali, tinha eram uns asilos muito bem trabalhados, que a pessoa tinha, o idoso ou idosa, tinha uma kitnet. Então tinha uma salinha para receber visita, tinha uma pequena cozinha, o quarto, o banheiro, e aí todo fim de semana eu ia com minha avó lá fazer visitas, né? E então a alegria das pessoas de serem visitadas é imensa. Então essa organização para a gente ter, eu estou chamando de cooperativa, seria que você organizar para você então ter outras pessoas que estão mais ou menos na mesma situação de idade, na mesma situação de solidão, e construir um projeto de vida comunitária, onde você tem o seu espaço pessoal reservado, mas você tem um espaço coletivo para você interagir, né? Feito tem o retiro dos artistas, né? Que tem lá então uma série de pessoas de idade que foram artistas e que vivem numa comunidade. Ficar sozinho é bom de vez em quando, ficar sozinho o tempo inteiro, ainda mais você vai perdendo essa capacidade de autocuidado, então de higiene, né, de limpeza do local. A gente precisa, Eduardo, de fazer um sistema onde as pessoas solitárias e de idade possam ser mais bem cuidadas, possam ser mais protegidas. Doutor, semana que vem, sexta, se Deus quiser, às 10, e o seu Instagram é @Aloysio Andrade, e deixar aqui um abraço para dona Kim, para Betânia lá em Monlevade, e para o Júnior que está lá na Praia Grande, Nova Almeida, que é uma praiazinha bem tranquila, agora está com um projeto novo lá na Orla. Então deixar aqui a minha alegria e estimular as pessoas a trabalhar com 3 pontos para administrar a vida: humildade em primeiro lugar, para reconhecer que tem coisas que a gente consegue e coisas que a gente não consegue. Segundo, criatividade, para tentar inventar saída para o que não tem. E o terceiro, Mara, a coragem, para levar o projeto humilde e criativo adiante, mesmo quando as coisas estão meio agarradas, estão meio complicadas, ora através da paciência, que é mais humildade, ora através da invencioníssima, que é mais criatividade.